Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, fazei isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se o homem meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, esse doutor da lei, ele tinha como que uma régua de referência, que julgava perfeita e completa, e não estava ele a fim de mudá-la. Ele tinha com certeza já pronta todas as coisas, e nada poderia haver mudança. E aí então o evangelista vai frisar bem hoje que a pergunta que ele faz para Jesus é, na verdade, uma pergunta para pô-lo à prova. Isso é, ele queria saber se Jesus tinha algo de novo que fosse assim, então, mais relevante e perfeito do que a própria lei que eles colocavam, então, como princípio de vida. E aí, então, nós percebemos que, na verdade, eles queriam, este doutor da lei, queriam pegar Jesus a uma maneira, uma forma, e ver até se Jesus estava fechado o seu coração para a lei, não é? E inventando novas leis. Na verdade, é o próprio doutor da lei que está fechado à boa nova, não é? E sabia que nada estava acima da lei. Mas ele quis tomar Jesus, não é? E para a surpresa, olhe só, Jesus
vai citar então a própria lei, que para ele era sagrada. Para ele era sagrada. Onde está bem explícito, não é? O amor a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar é semelhante, então, este amor ao próximo. Tem-se a impressão de que a partir daí o doutor da lei, não é? Ele foi um tanto quanto mais sincero, pois a sua pergunta procedia desta maneira, de pegar Jesus, não é? A lei determinava amar a Deus. A lei determinava amar o próximo que está perto, não é? A esposa, o esposo, os filhos. Aí então nós vemos, não é? A inquietação também um tanto quanto deste doutor da lei. Talvez ele quisesse amar um pouco mais a outras pessoas, não é? Fora do círculo, vamos dizer, seleto. Mas quem? Então, presume-se que Jesus também começou até a gostar da conversa. E não vai só responder quem é, então, o próximo, mais próximo, mas sim no principal, que é que o amor, o amar o próximo é amar a todos, até aqueles que se têm inimizade. Então, amar o próximo que nem sempre nos retribui, que não é digno do nosso amor, não é digno da nossa ação caritativa, não é? Então veja que não vai muito assim, muitas vezes, o amor ficar preso com aqueles que nós vamos com a cara, que a gente diz que bateu o nosso santo, não é? Que a gente não comunga muito bem, que não comunga com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ver, a ideologia, a filosofia da vida daquele que não, muitas vezes, bate comigo, não é? O próximo é, então, todo aquele que está do nosso lado, necessitado de nós, mesmo diferente de nós, mesmo fora do nosso rol, do nosso grupo, da nossa comunidade, do nosso movimento, da nossa pastoral, do nosso grupo social, não é? Então, veja, aqui a resposta de Jesus é um tanto clara, não é? Quem é meu próximo? É todo aquele que está necessitado, não é? Então, vem essa parábola como que uma parábola revolucionária para um judeu, não é? Poderíamos até dizer, é provocante e pertinente. Percebam como o quadro se inverte, não é? Agora é Jesus que provoca, então, assim, o doutor da lei, um sacerdote, um levita, são referências sagradas para todo judeu. E aí, então, são pessoas selecionadas pela lei, mediadores entre o sagrado e o humano, o profano, e que pelas funções sagradas que desempenhavam no templo, estavam mais próximos de Deus, não é? Do que o resto da comunidade. E deveria, por ali ser os mais próximos de Deus, ser então os mais próximos daquele homem caído na estrada. E aí então já o samaritano, uma pessoa desprezível de outra religião, não é? Contrária à religião da aliança que dos judeus. E só tinha o desprezo e o escárnio, não é? A ponto do judeu mudar o seu caminho e direção, caso estivesse para cruzar com o samaritano. E olha que às vezes nós também agimos assim e agimos com os da nossa casa. Somos católicos, cristãos, e quando a gente, não é,
não se entende, conflitua com o outro, a gente diz aquilo, tô de mal com a missal, deixa um pouco para Natal, e às vezes a gente tromba na fila da comunhão e não se olha. Vamos comungar do mesmo pão, do mesmo cálice, do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, da mão daquele sacerdote que muitas vezes a gente nem olha, não é? Vira o rosto, despreza, exclui. Os irmãos que sentam no mesmo banco, que dão a pazinha de Cristo, não é? Não é a paz de Cristo, mas é a pazinha, bem assim, só encosta a mãozinha. É sério, o evangelho é pertinente, ou questiona e muda a nossa vida. Não basta a gente estar lá fora no mundo e ter sido anunciado a nós o evangelho, o belo de um movimento, não é? Este carismático, este que cuida da família, e aí eu tive um encontro maravilhoso, e experiências, arrombamentos, línguas, repouso no espírito, e uma coisa, mas não mudamos interiormente. Não há conversão, só mudamos de lugar, do profano para o sagrado, agindo como um pior pagão que não conhece o Senhor. Veja, é séria essa palavra. Essa parábola de Jesus foi esse samaritano odiado de coração por todo judeu piedoso que Jesus coloca como, vamos dizer, né, o mocinho da história, o mocinho, não é, da parábola, do filme. Sério o texto, não é? Frisa muito bem que o samaritano, diante do homem gravemente ferido, vítima de assaltantes cruéis naquele tempo, estava ali à beira do caminho, e ele, ao passar, viu-o, moveu-se de compaixão, sofrer com o outro, sofrer junto, o sofrer do outro, não é? Ver o outro e não permanecer indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, não passar batido pelas pessoas da família, da comunidade, ou seja, lá de quem for, e o mal que te fez, e o mal que atingiu você. Compaixão significa sofrer junto, gemer junto, chorar junto, sentir as mesmas dores junto. Quando se sente compaixão do outro, a gente supera qualquer barreira, seja ela de ordem social, moral, espiritual, religiosa. Então o próprio doutor da lei agora é convencido de que Jesus tinha realmente algo novo a ensinar. Se convence disso quando o Senhor lhe pergunta qual destes foi o próximo, mais próximo daquele homem. Prestemos atenção na resposta do doutor da lei. Ainda marcada pelo preconceito, não disse foi o samaritano, mas ele menos reconhece nessa ação uma virtude, aquele que usou de misericórdia para com ele. Meus queridos, essa parábola é tremenda. Eu me pergunto, estou sendo próximo do mais próximo? Estou deitando azeite e vinho, a unção do amor e o vinho do Espírito? Pense bem. Dá os denários, a igreja tem denários. A Eucaristia é um dos denários. E a vida cristã de comunhão com o próximo mais próximo
necessitado. E o que ainda ficar devendo, voltaremos e saudaremos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.